Olá, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse Outubro Rosa, com duas meninas tão especiais aqui comigo, Nara e Daniela. Nara, como é que você sente aqui nesse ambiente aqui de Outubro Rosa, podendo conversar com a querida Daniela? Então, a gente veio trazer para o estúdio temas relacionados ao Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, na realidade, a gente fala especialmente sobre câncer de mama, e eu tenho o prazer aqui de conversar com a Daniela Zuppo. A Daniela, ela é jornalista, ela é escritora, a Daniela é palestrante, ela carrega o câncer de mama no Outubro Rosa e seria muito, mas muito bom contar com sua presença. Eu agradeço por ter aceitado o convite, Dani. Eu que agradeço, doutora Nara, doutor Leandro, pelo convite para estar aqui com vocês nessa estreia, né? E estou super feliz. Prometo tentar, né, nessa mudança de papéis, me comportar direitinho. Muito bom, como Dani. entrevistada. Me comportar bem, não fazer perguntas, porque eu estou acostumada sempre a encontrar os dois, né? No papel inverso. E hoje a gente inverteu aqui, onde eu né? faço as perguntas e vocês dão as respostas. Então, mas para a gente poder começar, eu queria que você contasse pra gente, como é que é isso? Uma jornalista de referência em cultura, como é que você, nesse contexto, escreve um livro sobre câncer de mama, Daniela? Conta pra gente essa história, como é que foi essa sua... Como é que eu fui parar aí, né? Como é que você foi parar nesse livro sobre câncer de mama, que já é uma obra muito conhecida? Pois é, eu fui parar no Outubro Rosa, né, há alguns anos atrás, quando eu, aos 42 anos de idade, no auge da chamada produtividade, né? Naquele momento em que a gente acha que é invencível, né? Eu recebi um diagnóstico de câncer de mama, um câncer agressivo, que me obrigou a, inclusive, me afastar do trabalho. Na época eu estava na TV, trabalhava como apresentadora de TV. E devo dizer, honestamente, né, para quem nos assiste, que meu mundo caiu, né? Porque eu sempre digo que ninguém nunca está preparado para um diagnóstico de câncer, e vocês, como oncologistas, sabem disso muito bem, porque vocês dão a notícia aos pacientes, né? E por mais que você tenha um histórico familiar, eu não tinha. Eu acho que é sempre um diagnóstico inesperado, né? E acho que ele sempre é um diagnóstico um pouco traumático. Essa é a primeira reação, acho que de uma maneira geral, o diagnóstico de câncer foi a minha. Eu costumo chamar de bolada nas costas, né? Porque é assim que eu chamo no livro, no documentário, né? Porque ela vem de onde a bola vem de onde você não está esperando, né? Ela vem de trás. Você acha que o jogo está na sua frente, mas a bola vem de trás. Então, obviamente, é um diagnóstico que assusta, né? Tendo em vista todos os estigmas que, infelizmente, ainda pairam, né, sobre o câncer. Embora os tratamentos sejam cada vez mais modernos, mais individualizados, mas para mim foi um susto. Então, no momento em que eu recebi esse diagnóstico, que eu tive que parar de trabalhar, que eu perdi o chão, né? Eu estava diante de um tratamento que se apresentava longo, provavelmente, como foi. Então, eu fiz o que eu sabia fazer. Eu fui escrever. Eram as minhas ferramentas como jornalista, né? Eu não podia ficar absolutamente parada dentro de casa, viver aquele momento ali sem me expressar criativamente de alguma forma. E como esse é o lado mulher, é o lado pessoa humana. O lado jornalista entendeu rapidamente, aqui a gente está falando de 2016, ou seja, é sempre bom contextualizar, né? Num período antes do Instagram, onde todo mundo conta a sua vida, né? Eu entendi que ainda tinha muita desinformação, assim, sobre a experiência humana, a experiência do diagnóstico, né? Então, quando eu fui para a internet pesquisar, eu descobri que você achava um monte de informações técnicas da área da oncologia, mas a experiência humana desse diagnóstico me fez falta. Então, eu quis contar a minha história naquele momento, sem saber que ia ser um livro, sem saber que ia ser um documentário. Comecei a fazer os registros, eu tinha uma câmera em casa. E depois veio a ser a primeira websérie sobre câncer de mama do Brasil, publicada primeiro no meu canal no YouTube, hoje no streaming, e depois veio o livro. Então foi assim, respondendo a sua pergunta, que eu fui parar nesse Outubro Rosa. Exatamente. O diagnóstico inicial de câncer de mama é uma fase muito complicada, né, Nara? Porque dentro desse nomezinho, câncer de mama, tem doenças muito, muito distintas, né? Então, até você saber qual é o tipo específico de câncer, o tratamento que você deve fazer e a perspectiva ou não de sucesso, traz muita angústia mesmo, né? Mas quando você conhece a equipe médica, né, Daniela, igual você conheceu, e
e você mais do que ninguém, como essa sua experiência jornalística, pôde levar isso um pouco fora só da sua casa e do seu relacionamento pequeno, né? Você levou isso para todo mundo, né, Nara? Isso é muito importante. Eu costumo falar para os pacientes que essa experiência de chegar na primeira consulta, e você sabe muito bem disso, você recebe tanta informação que você não sabe o que fazer com ela. Não, você não assimila. Sim. Sendo bem honesta, você está um pouco em choque e você não assimila, né? Você fica tentando entender, mas é absolutamente necessário. Mas, enfim, é por isso essa relação com o oncologista é tão importante, né? Sim, e por isso... Porque a gente vai perguntar a mesma coisa milhões de vezes, né, doutora Nara? E por isso que a relação com o livro, você tem colocar isso, essa angústia, todas essas informações que você recebe no livro, num documentário, isso é extremamente... Além de ser interessante, ajudar outras pessoas a entender de uma forma diferente sobre a doença. Mas assim, se você fosse sintetizar em uma palavra o seu momento, qual que seria assim? O que você, qual palavra seria que você colocaria em toda a sua trajetória, tudo que você passou? Qual foi a palavra assim que foi mais forte assim para você? Do diagnóstico até o final do tratamento. Que pergunta danada, doutora Nara. Olha, eu vou ser bem espontânea. Transformação. Boa. É a palavra que pula na minha frente, assim, pedindo para ser dita. Boa. Sem que eu elabore muito, assim, intelectualmente, racionalmente. Porque, claro, se eu pensar no momento do diagnóstico, talvez a palavra seja diferente, vocês sabem muito bem disso, isso vai mudando, né? A relação do paciente com o diagnóstico vai mudando. Então, você sai de um momento de muito susto para um momento que você vai entender o que está acontecendo. E são muitos os desafios, mas se eu pudesse sintetizar, como você me perguntou, eu acho que o que fica, né, dessa história, dessa jornada completa, é a palavra transformação, porque eu tenho plena consciência, e isso não falo por mim apenas, vocês podem confirmar, de todos os pacientes que passam pelos consultórios de vocês há tantos anos, ninguém entra e sai desse tratamento, desse diagnóstico, da mesma forma que entrou. Existe uma possibilidade fantástica de transformação. Né? Eu acho que esse termo transformação resume bem, sim, viu? Porque é isso, é um baque muito grande, né? Que não só o paciente, mas a família toda passa. Sim. Né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que tinha alguns princípios muito restritos, quando vê como é frágil, né? Como somos frágeis e como a gente precisa da ajuda de outras pessoas, isso muitas vezes transforma. Isso muitas vezes tem a chance de abrir um outro cenário. Opa, peraí, eu estava aqui pensando só muito curtinho, pertinho, e eu tive uma chance de morrer, tinha uma perspectiva de morte. Então eu tenho que mudar. Né? E não só o paciente, mas a família também transforma. Você concorda? Que a família que passa por isso, concordo. Ela muitas vezes, uma família que era desunida, torna-se unida de novo. E também muita gente não... É triste falar isso, mas são muitos os maridos que abandonam as esposas diagnosticadas com câncer de mama. É uma estatística meio assustadora. Mas... o outro lado, né, o oposto disso também acontece. Eu acho que é um teste severo para qualquer relacionamento e é uma possibilidade de qualquer família se unir em torno dessa paciente, porque a mulher ainda é uma figura, a gente está falando aqui de uma estrutura, claro, mais tradicional de família, mãe, né? Uma mulher mãe com filhos e um parceiro ou não, né? Às vezes tem avós que moram nessa casa, né? Dependendo do contexto familiar. E essa mãe é alguém que é fundamental para a organização daquela família. Quando essa mãe adoece, a família adoece, né? Quando essa mulher é uma mãe, essa mulher que é diagnosticada com câncer de mama, como é o meu caso, e você tem filhos, é inevitável, pergunte a qualquer mulher que recebe esse diagnóstico de câncer de mama, se a primeira coisa que passa pela cabeça dela é: o que vai ser dos meus filhos se eu morrer? É isso. E no seu caso, você tem uma filha, e a filha estava numa fase de pré-adolescência. E como é que você trabalhou isso, assim, para ela ver sua transformação, seu diagnóstico? Isso foi uma coisa muito entre mãe e filha. O pilar da família ajudou nesse caso, porque é uma idade bem interessante, que assimila muito bem as coisas. E isso traz uma referência para o futuro.
né, da sua filha. Como é que foi isso? Como é que você trabalhou isso com sua filha? Na verdade, doutora Nara, hoje ela tem 18 anos, mas quando eu recebi o diagnóstico, ela estava um pouco antes da pré-adolescência. Ela estava ali entre os 9 e os 10 anos e foi difícil, né? Porque é a notícia que ninguém quer dar para um filho, né? Mas nós decidimos, eu e o pai dela, nós decidimos que a gente ia falar. Que a gente ia dar nome aos bois. Sim. Que a gente não ia falar mamãe tá dodói. Porque ela não tinha 3, 4 anos de idade para ser tão infantilizada assim. E eu sabia que se eu não dissesse o nome, alguém diria na escola, alguém da nossa rede de amigos, família, alguém em algum momento pronunciaria a palavra, né? E aí não ter dito deixaria ela mais preocupada ainda, né? Então a gente decidiu sentar, conversar, quando a gente sabia, né? Antes nós apoupamos até o momento que a gente soube de fato, né? O que era, o tratamento que estava por vir. Até então a gente não se antecipou. E foi difícil, mas ela foi um farol, assim, nesse período. Tanto que o nome do livro, que é Amanhã, Hoje é Ontem, Arro, né, abreviado, que é o mesmo nome do documentário, veio dela. Foi uma pergunta que ela me fez, né? Quando ela era pequenininha, ainda antes do diagnóstico. Ela chegou em casa um dia e perguntou: mamãe, amanhã hoje é ontem? Eu achei aquilo lindo, né? Super filosófico e poético. E quando eu decidi que essa história ia virar um livro, um documentário, em homenagem a ela, que foi a pessoa que me balizou, que me ajudou, assim, tanto viver por ela, fazer tudo para que eu pudesse vê-la crescendo, como também a maneira como ela se comportava, né? Ela não teve vergonha, ela tinha uma naturalidade com a situação, ela segurava na minha mão quando a gente saía e ela sentia que eu ainda estava um pouco no início, um pouco constrangida, com a cabeça careca, e ela pegava na minha mão: mãe, você tá linda. Então, assim, por tudo isso eu entendi que ela tinha que nomear esse projeto, né? Muito bom isso, porque essa aí é uma situação comum, né? A gente tem muitas mulheres jovens que têm câncer de mama e que, por esse motivo, têm filhas também, filhos jovens, filhos de 12, 13, 14 anos, ou até um pouco menos, 10 anos, por exemplo, que perguntam: Leandro, o que você acha que eu faço? Eu conto? Eu não conto? Eu escondo? Eu não escondo? Então, essa sua postura, eu acho que foi absolutamente, no meu entendimento, correta, porque nessa faixa de idade, 12 anos, 13 anos, a criança entende tudo, do jeitinho dela, né? Então, contar o que tá passando com amor, né? Sim. Sem aquele conceito que nós adultos temos de câncer, né? Que câncer é uma doença ruim, né? Conta com amor, com jeitinho. Sem contaminá-los, né? Com os nossos preconceitos, né? No meu entendimento, pelo que eu percebo, realmente é a melhor abordagem com a gente falando de Outubro Rosa, a gente está falando de Outubro Rosa, né? E no seu documentário é uma leveza, assim, eu comentei isso com você, assim, absurda. Como é que você conseguiu tratar de um assunto tão pesado, de forma tão leve, assim, tanto no livro quanto no documentário? Assim, você trabalhou você mesmo, você teve ajuda de profissionais para trabalhar seu lado psicológico? E como é que foi isso, assim, transformar esse fardo pesado numa leveza, assim, tão interessante, que é tanto no livro quanto no documentário? Bom, primeiro, obrigada. Que bom que você percebeu assim, né, o livro e o documentário. Acho que essa foi a intenção mesmo, tentar humanizar. Eu nem sei, essa leveza acho que eu não planejei. Ela foi uma consequência natural da maneira como eu tentei encarar o próprio tratamento, o próprio diagnóstico, né? Com seriedade, né, sem positivismo, assim, vai dar tudo. Eu nunca me antecipei às etapas do tratamento. Eu sempre encarei etapa por etapa. Isso me ajudou muito. Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, assim, com visão do paciente, né? Assim, uma coisa que eu sinto hoje que me ajudou muito a vencer cada etapa do tratamento é não pensar lá na frente. Eu vou fazer mastectomia. Não, o que eu tenho hoje para encarar? Hoje eu tenho isso. Então é isso que vai ser é só isso que eu preciso encarar nesse momento. Então acho que isso pode ter sido assim essa leveza pode ter sido uma consequência da maneira como eu escolhi, decidi, consegui, tentei, me esforcei para lidar com o diagnóstico e com o tratamento em si, né? Mas o objetivo desde o início foi, de fato, humanizar a pauta, humanizar o tema, porque existe eu acho que existe uma tendência, assim,
diante talvez de todos os tratamentos graves, mas posso falar do câncer, né? Existe uma tentativa, assim, de você uniformizar a pauta, sabe? De você botar todo mundo numa gaveta. E vocês sabem, como médicos, por exemplo, que o câncer não é uma doença só, né? Nenhuma mulher é igual a outra. Então, eu acho que o que eu queria mostrar com esse projeto é que é uma experiência humana profunda, de dor, de perplexidade, mas de crescimento também. Eu estava ali avaliando a minha vida toda. Eu saí melhor do que eu entrei. Claro que naquele momento eu não sabia exatamente o que me aguardava. Eu não tinha essa arrogância, essa certeza, essa convicção. Eu queria muito a cura. Eu trabalhei muito por ela, junto com a equipe médica. Mas, obviamente, a gente tem que ter um grau de humildade também, né? E eu acho que eu soube ter essa humildade, assim, porque eu estava diante de uma coisa maior, né? Que o meu desejo, né? De cura de qualquer coisa. Mas eu acho que era fundamental para mim, sempre foi e continua sendo. Você entender que cada história é uma história, cada diagnóstico é um diagnóstico, existe uma pessoa ali sendo tratada. Como vocês dizem tão bem na oncologia, né? Eu acho que a oncologia é uma área da medicina que entende o que todos os médicos deveriam entender, né? Não existe doença, existe doente. Vamos tratá-lo, né? Eu acho que a oncologia sacou isso muito antes de outras especialidades, assim. E que bom que você conseguiu nessa experiência que você teve dura, né? Passar pelo câncer de mama sempre é uma experiência dura, mas como você mesmo diz, transformadora, e conseguiu, e está conseguindo, né? Na verdade, levar isso de uma forma otimista, de uma forma leve, de uma forma que mostre para quem está passando por essa situação de que vale a pena. Né? Vale a pena junto da família, dos filhos, né? Na área do apoio do marido, muitas vezes, enfim, como você disse, dos infelizmente pais, né? Não é todas as mulheres que têm esse apoio, mas quando tem, isso é fundamental, da equipe médica, né? E você foi uma das pioneiras, né? De levar isso, não vou nem falar jornalisticamente, porque não foi jornalisticamente, mas assim, levar isso num livro, num documentário, isso lá em 2016 que você teve câncer de mama. Hoje a gente vê muitas diários, né? Muitos diários, né? No Instagram. Mas você conseguiu lá atrás fazer isso. Eu estava falando para a Dani que isso foi tão marcante que eu só encontro com ela em Outubro Rosa. Todos já Verdade. A gente se encontra. Não precisa nem marcar, né? A gente já se encontra. A gente se encontra no Outubro Rosa. Porque acabou que você transformou em um exemplo de Outubro Rosa. Você vê assim, ter uma doença tão grave, levar com leveza, colocar isso no papel e transformar como pessoa símbolo de uma doença que você levou tão bem e que hoje está aí para contar a história, né? Eu acho que eu acabei... Nada disso foi planejado, né? Como é que eu ia planejar uma coisa se eu nem sabia se eu ia sobreviver, falando bem, dando bem a real, né? Mas o desejo era o de, obviamente, sobreviver, graças a Deus que eu tô aqui para contar essa história. E eu acho que eu me transformei, assim, numa porta-voz da causa, né, do Outubro Rosa, que é a causa da conscientização. Sim. Né? Porque eu acho que... E quando as empresas me convidam, ou as instituições, né, oncológicas, para palestrar, para falar para outras mulheres ou para outras pessoas, eu acho que eu sempre deixo claro, principalmente quando é no mundo corporativo, que não tem a mesma sensibilidade que vocês têm, né, porque não lidam com isso, às vezes não sabem a diferença da fala de uma pessoa como eu para a fala de um especialista, né? Sim. Eu sempre digo, eu não sou especialista em câncer. Não me peça para falar coisas sobre as quais eu não sei falar. Eu tô aqui para contar uma história, a minha história, e acho que o diferencial, talvez, ao contrário de simplesmente contar a minha história, porque no livro não tem a minha história, no documentário não tem a minha história, ninguém vai saber nada da Daniela Zupo, né? É uma pessoa que, embora naquele momento ele tivesse uma projeção, tivesse na TV, e depois disso hoje eu possa ser uma referência para outras mulheres, e fico feliz que seja, porque eu acho que é uma referência positiva, né? Eu acho que eu escolhi não ser o centro, o tema principal. Para mim, a coisa mais importante era falar da experiência humana. Então, qualquer pessoa que leia o livro
Qualquer mulher ou qualquer pessoa que leia o livro, que esteja passando por um diagnóstico de câncer ou não, que esteja simplesmente tentando fazer um mergulho profundo na vida, vai se identificar, porque o que está nessa história são questões humanas, profundamente humanas, de qualquer pessoa diante da perspectiva da morte, né? Suas prioridades, seus valores, seus afetos, né? Então eu acho que isso é que serve um pouco de farol, porque a pessoa que está passando por esse tratamento e mergulha nesse livro, ou vê o documentário, ela mergulha num mar de esperança, né? Não só de cura, mas de aproveitar as possibilidades dessa experiência, que também é de transformação, como eu disse, né? Eu penso que esse termo que você vem usado ao longo dessa nossa conversa, transformação, ele retrata muito bem isso, Daniela, porque ele mostra o quanto que é importante, né, a gente ter consciência muitas vezes de que somos frágeis mesmo sozinhos, né? Que somos finitos mesmo nas nossas, né? Dentro da nossa vida, digamos assim. E a humildade que você teve de se sentir assim, né? E de querer mostrar, levar para o leigo, levar para o paciente que muitas vezes está passando por isso, ou não, ou uma família, essa história, sem colocar você no centro, né? Sem colocar a Daniela Zupo no centro, uma experiência que você viveu, isso é que faz com que tenha essa leveza que a Nara disse, né? Que toca o coração de muitas pessoas, porque você não retrata você retrata a trajetória. Vida, né? E a vida, né? A vida, a trajetória, né? De quem está passando por uma situação difícil, no caso específico do câncer, com essa fragilidade toda que a gente tem. Tem algum ponto aí do livro? Vou ler um trechinho que você bem gostaria curto, de compartilhar? Que tem a ver com isso que você acabou de falar. Você estava falando, eu estava pensando nesse trechinho aqui, porque é importante dizer, né, que quem não leu o livro, não viu o documentário, não sabe, né, que não tem uma sucessão de acontecimentos na minha rotina. Eu não conto a história da minha vida quando eu recebi o diagnóstico, né? São realmente reflexões sobre a vida a partir do diagnóstico de câncer, né? Então, um trechinho de dos textos é esse aqui, ó. Transformar o veneno em cura e a dor em revelação. Eis o grande presente que uma experiência de superação pode nos oferecer. A dor exige resiliência. Quando você para de se debater diante de algo que é inexplicável, você conhece uma outra força que vai te manter de pé. Aliás, penso sempre que a superação não é um ponto de chegada, de onde se olha e diz, está vendo, eu consegui. Mas sim a decisão de olhar para uma longa estrada, com fé e coragem, sabendo que se pode chegar ou não, mas sabendo que se vai inteiro, pés e coração, e apenas o que se pode fazer. Quer dizer, lindo. Você falou de humildade, né? E eu acho que é um pouco isso, né? Você entender que aquilo acontece com um monte de gente também, né? A vida não tá te sacaneando, né? Isso foi muito importante para mim também. Tipo, a vida não tá de sacanagem comigo, né? Porque as pessoas falam, você não merecia isso. Exato. Quem merece, né? Assim, quem merece adoecer, quem merece estar diante de uma doença, seja ela o câncer ou não, uma doença grave, que exige um tratamento intensivo, às vezes agressivo. Ninguém merece, não é por aí, né? Então, assim, a primeira coisa, acho que é se despojar dessa arrogância. Não, eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas acontece com muita gente, né? Isso te alivia, porque aí você, ok, então a vida não tá de sacanagem, não tá me culpando, é isso, acontece. Olha só, são, sei lá, 70 mil mulheres todos os anos no Brasil com esse diagnóstico, eu sou pior nem melhor do que ninguém. Então isso te coloca num lugar que é um lugar de mais aceitação. Perfeito. Eu acho que é uma palavra fundamental para o diagnóstico, para qualquer diagnóstico, para qualquer desafio da vida, né? Você pode negar que aquilo está acontecendo com você, você pode ficar dizendo que você não merece, e você vai perder uma energia danada nesse processo que não vai te levar adiante. Então, eu escolhi aceitar, eu escolhi encarar, né? Acho que é o que muitas mulheres fazem também.
Exatamente, desafio, né? Então, aquilo que eu penso também. Puxa vida, né? Você mesmo disse, puxa vida, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? E muitas vezes a gente não entende aquele sofrimento e acha que aquilo ali é uma maldade comigo. Mas depois que você passa, supera, igual, né? Tendo todo o apoio que a gente tem, médico, familiar, na hora que a gente olha para trás e vê como foi importante, né? Como para mim significou aqui esses desafios todos, as cicatrizes todas que eu tive, física, emocional e espiritual, né? Então é necessário, muitas vezes essas dificuldades que a gente enfrenta, elas são necessárias, mas eu só vou enxergar isso lá na frente. Como você só vai enxergar a força que você tem quando ela é testada. Porque no dia a dia, no corre da vida, claro, se alguém te falar, você vai ter, não aguentaria, não suportaria. Sim. E aí, quando você se vê diante de uma situação de desafio, o que você faz? Você encara, né? É a vida. E uma coisa importantíssima que vocês falaram, que algumas vezes, assim, e que eu brinco muito com isso nas minhas palestras, eu digo assim, como jornalista, como paciente, eu sou uma péssima jornalista. Por quê? Porque a primeira coisa que eu entendi, e nós estamos falando, obviamente, de 2016, quando já existia todo esse arsenal de informação na internet, né? Então, assim, a primeira vez que eu tive a tentação de sentar na frente do computador e digitar câncer de mama, cura, tratar... naquele momento, eu entendi, porque isso é o que uma jornalista faz, ela pesquisa, né? Então eu decidi não fazer isso para casa. Por isso que eu digo que, como paciente, eu sou uma péssima jornalista. Em todas as etapas do tratamento, eu exercitei a confiança. Por isso que eu sempre digo, é tão importante. Existem oncologistas que estudam para isso, né? Aí existem, dentro da sua equipe, existem mastologistas que também estudam para isso. Nutricionistas que também estudam para isso, enfermeiros que também estudam para isso. Tem muita gente que estudou para estar ali, para você ficar tentando dar aula para essas pessoas e discutindo cada coisa que vai... Não, você tem que confiar na sua equipe médica e fazer a sua parte, que é a parte do paciente. E vai ter momentos onde você vai ser convocado a fazer suas escolhas. Boa. Né? É exatamente isso, porque hoje eu falo que o Google é um médico muito confuso, né? O Dr. Google, ele é muito confuso. Não tem como a pessoa que não é da área interpretar aquelas informações. Não façam isso, se vocês estão diante de diagnóstico. Pode até olhar, leia, mas deu dúvida, vem até a gente, né, Daniela? Como jornalista, você é mais generoso que eu, doutor Leandro, eu diria, não façam isso. Porque como que você separa a informação certa da informação especulativa? É muito confuso, né? Mesmo. É. E isso traz no consultório um embate entre o médico e o paciente, que é muito ruim. Imagino. Né, Nara? A gente vive isso muitas vezes. O paciente já chega com tanto de paper, um tanto de papel lá, mostrando, eu quero que faça isso. Pessoal, peraí, não é assim, vem cá, vamos conversar. Né? Esse é o caminho correto. Esse que você está mostrando aqui, não. Isso para você não funciona. Para o outro pode funcionar. Mas para você não, né, Nara? E é engraçado, a gente falou de várias palavras aqui que te mudaram. Quem era a Daniela antes e quem transformou a Daniela depois da leveza, da coragem, você não foi individualista, pelo contrário, né? Você foi mais de levar tudo que você estava passando para as pessoas do que colocar aquilo para você mesmo. Então, talvez para o paciente, se ele colocar na sua história isso, né, Leandro, assim, com leveza, do diagnóstico e fazer o que se fez, isso vai trazer uma trajetória durante o tratamento muito mais tranquila, né? Confiança é outra palavra aqui. Então a gente falou de várias palavras aqui que são palavras que vão estar presentes no tratamento ao longo de toda a sua jornada, que é transformação, que é leveza, que é confiança. Tudo que a gente está falando aqui, isso depois é o alicerce para uma outra pessoa. Provavelmente a Daniela antes do diagnóstico é diferente da Daniela de hoje.
né? E essas palavras aí, tudo que você falou, que agregou na sua jornada, fez com que você mudasse, transformasse. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que a transformação existe, mas durante como diz a sua filha, né? O amanhã, hoje é ontem. Então, tudo passa, né? Significa que tudo passa. Sim, né? Sim. Fala da impermanência, né? E quando você entende a impermanência, não como uma ideia, porque tem tanta coisa que a gente entende racionalmente, mas não pratica. E o mundo das redes sociais mostra isso o tempo inteiro, né? Todo mundo tem um discurso na ponta da língua, né? E isso significa que a pessoa viva aquilo ali na vida dela, não porque ela intencionalmente fala uma coisa e faz outra, porque ela nem se dá conta, né? De que aquilo ali está distante da realidade dela, assim, anos-luz, né? Então, eu acho que quando você entende na pele o que é impermanência, porque todo mundo sabe que vai morrer, né? Claro, é meio que óbvio, né? E ninguém quer falar nisso, normalmente, na nossa cultura, pelo menos. Então, esse diagnóstico, ele esbarra o tempo inteiro nesse dogma, nesse grande tabu que é morrer. Embora todos saibamos que lá chegaremos inevitavelmente, né? As pessoas falam, mas saber que eu vou morrer não significa que eu quero falar sobre isso. Tudo bem, é uma escolha, né? Que uma pessoa que está diante de um diagnóstico desse nem sempre vai ter. Então, ela vai ter que antecipar aquele contato com o tema que talvez ela preferisse evitar, né? E tudo bem, é uma escolha, né? Como eu disse, você pode escolher a escolha. Eu não pude. Então, não ter escolha me fez entender a impermanência na minha própria pele. E isso muda. Vocês podem testemunhar com a experiência de muitas outras pessoas. Não estou falando nada aqui que é exclusivo da minha experiência, né? Você realmente vai entender que tudo passa, inclusive nós. Essa percepção da impermanência muda suas atitudes na vida, porque você sabe que pode não dar tempo de consertar toda a bobagem que você fizer. Você percebe que ficar carregando suas mágoas, seus rancores, é um peso inútil, que também pode não dar tempo de se aliviar dele, pode não dar tempo de fazer aquelas pazes que você gostaria de fazer com aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe, né? E eu sempre penso em tentar morrer mais leve. No dia que for minha hora, eu espero que seja bem lá pra frente, mas não cabe a mim decidir. Eu espero morrer bem mais leve. Eu acho que hoje a capacidade a chance disso acontecer é muito maior do que lá atrás, quando eu fui diagnosticada, né? Assim, eu acho que isso é um grande aprendizado, né? Da impermanência. Então, resolva as suas questões. Então, tente. Faça o melhor que você puder. Talvez você não consiga, mas tente, né? E isso eu acho que muda a sua perspectiva em relação a muita coisa, doutora Nara, mas em muita coisa. Seus afetos, seus relacionamentos, trabalho, tudo vai passar agora pelo crivo do vale a pena? Perfeito, Daniela. Muita sabedoria, né? Eu acho que se a gente sai daqui hoje, quem está nos assistindo, Nara e eu também, com essa sabedoria que você adquiriu, não sei se você já tinha ou se você adquiriu, não, mas é sua, assim, de saber como que a vida é frágil. A gente precisa cuidar dela, né? E a gente hoje fica amargurado por tantas coisas bobas, pequenas, né? Para com isso, vai, pede desculpa, pede perdão, né? E não espera aquela contenda crescer até se tornar uma coisa intransponível. Interrompe isso antes, né? Para muitas pessoas, talvez você também, né? Para muitas pessoas a gente aprende isso passando por situações difíceis. Talvez você já tinha isso com você só amadureceu, mas tem pessoas que precisam passar situações difíceis para ver a fragilidade que é a vida. Mas eu postei hoje no dia da gravação, né? Eu postei hoje no meu Instagram uma foto, hoje é uma quinta-feira, famoso dia do TBT, né? Ajuda a nossa falta de assunto nas redes sociais, mas eu me deparei curiosamente com a foto de 20 e poucos anos atrás, uma foto minha, com um semblante muito sério. E no primeiro momento eu olhei e falei, nossa. E aí eu me lembrei que eu escutava isso frequentemente, sempre escutei isso quando eu era jovem. Você é muito séria. Você é muito séria. E eu nunca entendi porque isso incomodava tantas pessoas, eu ser séria. E eu, de certa forma, eu não mudei a minha essência. Continuo uma pessoa extremamente séria em relação ao meu comprometimento com tudo e todos. Eu sou assim, isso é da minha essência. Não é algo que eu considere nem positivo, nem negativo. Sou eu,
né? E acho que um dos traços mais marcantes, assim, do meu caráter, pro bem e pro mal. Porque você ser muito comprometido, você pode ser um pé no saco. Sim. Sim. Você pode ser um chato de galocha, você pode ser o espanta-bolinho, né? E tudo mais. Mas eu acho que eu aprendi, e eu postei assim, essa moça da foto, eu falando comigo mesma, né? Eu falei, essa moça da foto não sabia, tão séria, não sabia que a vida é o que acontece enquanto a gente está fazendo planos, como diria John Lennon. E aí eu fui desenvolvendo um pouco isso, né? Quer dizer, a leveza que eu aprendi, como eu aprendi a rir, como eu aprendi a, diante de uma situação que eu não posso resolver, que depende de você, deixar para você. E se você também não quiser resolver, problema seu. E não perder tempo com essas questões pessoais, desgastantes, né? Que às vezes não dependem da gente, né? Então, isso é uma grande sabedoria. Sim, que o tempo e que eu acho que tem a ver com a experiência do isso muitas vezes é libertador, né? Muito. Nossa, muito. Te tira uma carga enorme, né? Do que o outro tá olhando para mim, tá achando de mim, não sei, né? Eu vou preocupar com o meu sentimento, com o que ele tá sentindo por mim, né? Isso vem, é a sabedoria de vida mesmo que a gente... É o tempo. Isso eu acho que o tempo, a maturidade traz também, né? E como você mesmo falou, tudo passa. Tudo passa. E nós passaremos também, né? Sim. Então, eu acho que... eu digo sempre para minha filha, né? Que está diante de escolhas, está entrando na vida adulta. Eu sempre falo com ela, minha filha, faça só o seu melhor e pronto. Se o seu melhor for pouco para alguém, ok. Já não está na sua... Não lhe compete mudar isso. Aceite... Toca pra Savassi, vai em frente, né? Então, assim, o melhor da gente, às vezes é pouco pro outro, às vezes o melhor do outro é pouco pra gente. O que eu acho que a gente precisa ter no final do dia é a consciência de que você fez o seu melhor em tudo na vida. E quando necessário fazer de novo, e quando necessário pedir desculpas, e quando necessário aceitar desculpas, porque somos todos humanos e pessoas em crescimento, né? E saber que a gente erra, né? E saber nos perdoar, né? Principalmente, doutor Leandro. Eu ia falar, né? Principalmente. A gente precisa entender que, às vezes, a gente cobra muito da gente, nem do outro. E é libertador quando você passa a não se cobrar como você se cobrava antes, né? E eu acho que o diagnóstico o tratamento de câncer, quando você está diante de um tratamento longo, que vocês sabem, né? Muito melhor do que eu, inclusive, que esses tratamentos, eles são diferentes, nem todo mundo vai passar o que eu passei, de ficar 1 ano ali em tratamento, né? Com várias etapas. Tem gente que tem tratamentos mais curtos, né? Bom dizer também que não é sempre esse, vou fazer quimioterapia. Nem sempre faz, nem sempre. Às vezes você não vai fazer nada disso. Mas, enfim, caso faça, né? É uma coisa que eu percebi também é você entender que você vai precisar de ajuda do médico. Rapidamente eu procurei ajuda psicológica. Hoje a oncologia não anda sozinha, né? Ainda bem. E essa paciente, ela tem uma equipe multidisciplinar ali, que vai ajudá-la a encarar isso. Então isso é um aspecto, é um aprendizado no mundo de hoje também. Você entender que tem uma equipe ali para cuidar de você, que tem uma rede de pessoas, e isso você vai transferir para sua vida pessoal. Quer dizer, eu entendi que eu não queria ser super mulher, sabe? Preciso de psicólogo, preciso de família, preciso de amigos, preciso de médicos. E isso também é uma forma assim, de você sair um pouco dessa nossa ilusão do controle da vida, que a gente é muito autossuficiente. Você falou disso, né, doutor Leandro, agora há pouco, a questão da vulnerabilidade, né, da fragilidade da vida. A pandemia mostrou isso para todos nós também, né? Já esquecemos, mas o que mostrou. É isso, a gente não está no controle. Não está no controle, né? Você não está no controle da vida como você gostaria de estar. Exatamente. Isso vem dentro desse contexto que você disse da multidisciplinaridade, né? É tão importante a gente estar dentro de um contexto, né, de câncer de mama, que tem vários profissionais juntos ali que vão cuidar do paciente, né? O médico tem o seu conhecimento técnico médico, mas eu tenho lá o psicólogo, eu tenho o farmacêutico, eu tenho a fisioterapia, e isso tudo me mostra que eu preciso de todo mundo, né? E que existem recursos, né? Se você se abrir, se você
É difícil, mas na vida, diante de qualquer desafio, de qualquer problema, o que você faz? Você busca ajuda, você busca recursos, né? Ou você se vitimiza e fala, ai, por que comigo? E não devia ter acontecido, eu não mereço isso. Não, você vai... É uma inteligência emocional que a gente precisa exercitar também, né? E essas pessoas estão aí, né? Esses profissionais estão aí acostumados, né? Você não é a primeira mulher que aparece diante deles com aquelas questões. Então, assim, talvez eles possam te ensinar alguma coisa sobre isso, né? Que você não sabe, que você acha que não tem solução, que não tem recurso. Às vezes tem, né? A gente costuma falar, né, que às vezes o paciente, ele pensa que a gente está tratando a doença. E a gente não trata a doença. Se a gente tratasse a doença, a gente não precisava de ser multidisciplinar. A gente trata o ser humano. E junto com o pacote vem a doença. Mas é um ser humano que você precisa tratar a doença, mas também você precisa tratar a cabeça. O câncer na mama, mas você precisa tratar a cabeça. Você precisa tratar o dia a dia. O paciente tem hábitos como o paciente fuma, precisa tratar, assim, etilismo. Então, são várias coisas que a gente precisa Depressão, tratar. que às vezes acontece, né? Então, a gente precisa tratar, não é só a doença é o remédio. Mas a doença sozinha, você já imaginou, você cura a doença, mas o paciente morre de outras coisas. Porque não foi colocado como prioridade, assim como a doença, né? Então, tem um autor na oncologia que ele fala o seguinte: câncer é a única doença que te faz fazer a bagagem para morrer. Então, arruma a mala. Você arruma a mala. Porque dá tempo, né? Dá tempo de se arrumar a mala. Então, assim, presta atenção, arrume sua mala. E não fique fixo aí falando que eu tô um coitado, por que isso acontece comigo? Na realidade, a gente precisa arrumar a mala. Acabei de descobrir, doutor Leandro, por que meu próximo livro é sobre viajar, tá vendo? Nada é por acaso. Arrume Acabei a mala. de descobrir por que o tema é viagem. Isso mesmo, arruma a mala. Arruma a mala. E a mala não precisa ser muito cheia, não, né, gente? Não, a mala, ao contrário. A gente vai esvaziando. Exato. Vai esvaziando. Não, vai Uma esvaziando mala bem a mala. econômica, de preferência de mão, bagagem de mão. Sim. Quando precisar despachar a mala, né? Você tá Mas tudo isso é uma você coisa que eu precisa. também aprendi a fazer muito melhor, é mala. Eu era aquela pessoa que eu viajava, achava que eu tinha que esperar chuva, neve, sol, calor, tempestade. Coisa de mulher. E hoje eu sou extremamente econômica na hora de fazer a mala, porque tipo... e se eu te esperar sol chegar calor, eu vou virar, deve ter uma pia que eu posso lavar essa roupa se precisar, deve ter uma lojinha ali que eu posso comprar uma blusa de frio se realmente precisar, porque eu tô indo pra praia, afinal de contas, com a mala de mão, né? Então eu acho que isso realmente faz todo sentido. Gostei sabedoria. A gente tem que saber que a gente é simples, né? Não tem que ficar inventando muita coisa, não. Tem que arrumar a mala com a simplicidade. De preferência, mala de mão. Bagagem de mão. Verdade. E que a gente, às vezes, adia viagem. Talvez seja por isso que seu próximo livro aí está tão próximo. É verdade. Porque a gente adia as viagens. E aí, a gente não pode adiar as viagens. Tem que arrumar a mala e ir, né, Dani? Porque o dia, hoje, ele está tão curto que quando a gente vê, já passou, você já está no amanhã. Então, arruma a mala e segue em frente, viaja e vai fazer o que é melhor para você. Eu costumo dizer, assim, que a gente aprende muito em viagem. Se você olhar, você fica guardado ali pro resto da sua vida. É verdade. Então, é diferente de quando você está lá na história, estudando história, aquilo ali, quando você chega, a história do Brasil, se você chega lá em Porto Seguro e olha onde tudo começou, fica muito mais fácil, né? Então viajar é uma coisa que faz bem para a alma, descarrega aquela coisa que está pesando, né? Então, e em relação ao câncer, assim, ao diagnóstico, uma coisa que eu aprendi nesses anos, falando, né? Porque tem duas ações, assim, eu tenho o documentário que hoje está no streaming, tem o livro que está nas livrarias, e quando vem Outubro Rosa eu acabo sendo mediadora de conversas, por além de ser jornalista, ter essa intimidade com a pauta, né? Ou palestras, né? E uma coisa que eu sempre digo, a minha palestra ela se chama A Palavra Câncer. Porque uma coisa que eu notei ao longo desses anos é que, e ainda hoje, eu acho que está melhorando muito, mas eu acho que ainda hoje há pessoas que não falam a palavra. Sim.
essa sua doença, esse seu processo, isso aí, aquilo que você passou, que você já superou? Sim. E eu falo que eu entendo, não me entendam bem, assim, eu não estou fazendo nenhuma crítica às pessoas que não conseguem, porque eu entendo que elas não falam por receio, porque existe literalmente uma malignidade em torno da palavra câncer. Como se desse... Tem gente que, às vezes, em algum interior do Brasil, assim, as pessoas acham até que dá azar falar a palavra, né? Isso tudo para mostrar como que o diagnóstico ainda está impregnado dessa energia, do medo, da morte. Como se fosse, de fato, uma sentença de morte, que a gente sabe que, graças a Deus, e a medicina não é. Então, a minha palestra, ela chama a palavra câncer, que é o último capítulo do meu livro. Não deveria dar spoiler, mas já dei. Justamente porque uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é a não omitir a palavra. Não nominar, colocar o nome Por que eu posso falar infarto? Né? Posso falar diabetes? Posso falar... me ajudem aí, uma outra doença grave. Hipertensão, né? AVC. Hipertensão. Aneurisma. E na hora de falar câncer, eu vou falar aquela doença. E a gente tem que desmistificar. É só assim que a gente consegue levar esse mote que o Outubro Rosa traz, né, na área de que é possível a cura, né? E o que a gente quer, o mais que a gente quer nesse Outubro Rosa é o diagnóstico precoce do câncer de mama. E para isso é preciso fazer as mamografias, né? É preciso fazer mamografia antes que tenha sintoma, antes que seja palpável, porque assim eu consigo identificar uma doença subclínica, né? E fazendo esse diagnóstico precoce, cura. Então é preciso falar de câncer, é importante desmistificar essa palavra assim, conforme você tem dito sempre, né? Nas suas apresentações, no seu livro. Dani, a gente está terminando, tem alguma mensagem final que você gostaria de ler no livro e deixar para a gente como... Deixa eu procurar aqui. Como essa conversa nossa com relação à desmistificação, à importância do diagnóstico precoce, a transformação que acontece, né, com todo mundo que passa por eu isso. Sou bem intuitiva, como boa pisciana, sabe? Então apareceu aqui um texto, eu vou ler. Vamos ver se ele combina com o que você está dizendo. Porque eu sempre tenho dificuldade de achar, eu nunca faço isso para casa, de trazer marcadinha, e eu fico às vezes um pouco... Parece que nem fui eu que escrevi o livro, eu me perco aqui. Mas é um trecho do capítulo que acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, que é tudo bem não estar tudo bem. Eu acho que tudo bem você adoecer, tudo bem encarar, tudo bem. Às vezes a vida é difícil mesmo, mas amanhã hoje é ontem, tudo vai passar, né? Então viva intensamente as suas dores e também as suas alegrias, porque elas também passarão, né? Sim. Dá pra gente viver intensamente ambos, né? Eu acho que é isso. Uma grande lição dessa frase da minha filha pra mim é isso. Não é que é sempre uma coisa pesada, não. Aprenda a viver o aqui e agora com a intensidade nas alegrias, que é uma coisa que a gente às vezes, tem um compromisso, né? A gente está sempre correndo. Deixa de viver aquele almoço, aquele vinho, aquele filme, aquela leitura, aquela música, aquele show, porque você está pensando, né? A gente está em outro lugar. Então, é um pouco essa ideia do amanhã hoje é ontem. E tudo bem não está tudo bem, porque tudo vai passar mesmo. Então, então vou ler esse trechinho aqui. Repito. Tudo bem não estar tudo bem. Foi isso que um amigo e parceiro me disse durante uma conversa que tivemos logo após terminar uma edição do meu documentário. Ele se referia ao que teria aprendido dessa experiência de estar não apenas próximo de alguém que enfrenta um tratamento de câncer, mas de alguém que faz dessa narrativa um processo de elaboração da doença. Para ele, ficar ali havia ensinado a encarar alguns de seus próprios abismos. Gosto de pensar que é isso que a série, o documentário e esse livro provocam nas pessoas. Inspiração para viver uma vida mais leve, a partir de um certo despojamento, que apenas é possível quando fazemos uma constatação: tudo bem e não estar tudo bem. A gente não precisa ter uma vida perfeita, a gente não precisa esconder nossas fraquezas ou negar nossos medos, apenas reconhecê-los, até para um dia superá-los. Certa vez, no início do tratamento, uma amiga me visitou, trouxe um bolo e uma cara de enorme preocupação, me dizendo em lágrimas: eu não queria estar na sua pele.
Aquilo me deixou bastante sentida, me fez pensar que minha situação era pior do que eu mesma queria aceitar. Com o tempo percebi que essa incrível incapacidade de lidar com essas questões é o que faz muitas pessoas se afastarem de alguém com sérios problemas. Não apenas o câncer. Mas no caso do câncer, há o agravante de um martírio que ninguém quer ver. Um jogo especular que lembra o tempo todo que o outro sou eu. Durante meu longo tratamento, não me isolei. Nunca pedi a ninguém que me deixasse sozinha, mas não aceitei as formalidades e fui deixando aproximar apenas as pessoas que queriam se aproximar. Hoje percebo que quanto mais eu entregava esse movimento ao universo, mais ele me devolvia companhias amenas que me faziam sorrir. Aos poucos fui percebendo que o fluxo que se formava ao meu redor era de pessoas e energias amorosas. Eu não precisava de contato social, mas de contato. Contato requer tato, toque na pele do outro. Não fiz desse diagnóstico uma sentença de morte, mas uma reflexão sobre a vida. E aprendi enormemente sobre compaixão, humildade e profundidade. Mas claro, sempre podemos estar nesse mundo para não ser quem podemos ser. Para isso, basta não sentir. Sentir é compreender quem somos e essa é a única maneira de conseguirmos compreender o outro. A escolha é nossa. Que lindo, hein? Mas muito, muito obrigada por essa hora que a gente passou aqui. Eu que agradeço o convite. Vida longa ao projeto. Eu queria te dizer várias coisas, sabe? Primeiro que a contribuição que você traz para a oncologia aqui em Minas Gerais é uma coisa magnífica. E que isso seja transformador na vida de outras pessoas também, que essa leveza, que essa superação, né? Isso tudo faça parte da jornada de todo paciente que tem câncer. E que antes de ter câncer tem que ter prevenção. E aí, por isso que a gente está aqui no Outubro Rosa para falar sobre prevenção. Muito obrigada, querida. Obrigado, Daniela. Muito bom. É um privilégio estar aqui, né, Nara, com você, escutando a sua experiência toda e essa forma como você leva isso para frente e mostre para todo mundo, para os pacientes, que é possível. É possível enfrentar uma situação difícil, assim, determinada, corajosa, com leveza e com esperança, né? Então, essa sua trajetória realmente é muito importante para muita gente. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho comigo e com a Rô. E para vocês que acompanharam aqui a entrevista para o Outubro Rosa, nós temos muito mais novidades que estão por vir. Um abraço.